Então hoje a aula é sobre a partícula na caixa e a importância da partícula na caixa é a seguinte, que é o sistema mais simples para o qual a gente consegue resolver analiticamente a equação de Schrödinger. É uma representação de uma partícula dentro de um recipiente fechado que impede que a partícula visite regiões fora desse recipiente no processo, né? Então, o análogo não, a partícula clássica disso, sei lá, você pega uma caixa de sapato, você joga uma bolinha de gude dentro dela, essa bolinha de gude é uma partícula em uma caixa, ela pode visitar o interior da caixa e ela para passar para o exterior da caixa, ela tem que passar por uma barreira de energia potencial intransponível, que seria romper a caixa, né? Então ela não é observada fora desse espaço. A partícula na caixa quântica, né, ela tem um monte de características interessantes, que são características que estão relacionadas com a solução da equação de Schrödinger, essencialmente para qualquer sistema. Então é muito importante estudar esse caso particular, porque ele carrega todas as características importantes da mecânica quântica, né? E ele não é só uma ilustração sem utilidade, ele também é a maneira como a gente descreve gases ideais quanticamente, né? Um gás ideal, o que é? Você pega um recipiente, sei lá, por exemplo, uma caixa, e aí dentro dessa caixa tem um gás, e se existe uma ampla faixa de pressões e densidades, né, nas quais a gente pode descrever o gás como um gás ideal, né? E o gás ideal, que característica é que ele tem? Ele tem a característica de que as partículas não interagem entre si. Então, cada molécula do gás ideal do ponto de vista da sua análise, uma partícula independente dentro de uma caixa fechada, portanto, ela pode visitar livremente o interior daquela caixa e ela não visita o exterior da caixa. Então, é uma partícula confinada em uma caixa. Então, todas as características dessa partícula confinada numa caixa, uma partícula de um gás ideal, são descritas, e nesse caso, muito bem pelo modelo da partícula na caixa quântico. Tá? A única diferença é que um gás ideal é uma partícula na caixa em 3 dimensões e a gente vai resolver a partícula na caixa em uma dimensão. Ainda que a solução em 3 dimensões é praticamente idêntica à solução em uma dimensão, tá? Porque as dimensões são independentes. Então o que a gente vai fazer, né? A gente tinha terminado a aula passada falando que a gente tinha feito uma espécie de dedução da equação de Schrödinger, né? Que essencialmente a gente tinha encontrado com argumentos físicos, porém talvez sem sentido, né? Porque a gente fazia aquelas associações de caráter ondulatório com propriedades de partículas, né? Então a gente tinha chegado na equação de Schrödinger, então que tinha esse formato aqui, que a gente tinha chegado numa formulação. Peraí, Schrödinger. A gente tinha chegado numa formulação em particular, numa forma particular da equação de Schrödinger, que era uma forma específica associada, primeiro, a uma dimensão. Então, a gente só tinha uma variável x, da maneira como a gente tinha escrito a equação de Schrödinger ontem, lá na segunda-feira. E segundo, a gente tinha separado a parte espacial da parte temporal. A gente tinha proposto uma solução para a parte temporal da função de onda, né? Escrito que, sei lá, a função de onda completa poderia ser escrita como a função de x e do tempo, como sendo uma função de x vezes cosseno de ômega t, sendo que isso aqui era a parte temporal, podia chamar isso de f de t. E pelo fato dessa função ser o produto de duas funções e a gente saber como calcular as derivadas dessa parte aqui do cosseno de ômega t, a gente conseguia eliminar a parte temporal da equação da onda e obter uma equação só para a parte espacial da onda. A transformação dessa equação para a parte espacial da propagação de uma onda, para a amplitude da onda como função da coordenada espacial,
Quando você coloca o momento lá em função do comprimento de onda de de Broglie, chegava na equação de Schrödinger com o seguinte formato. Então, menos h cortado ao quadrado, essa é a equação final da última aula, sobre 2m, derivada segunda da parte espacial da função de onda em relação à posição duas vezes, mais a função de energia potencial clássica, vezes a própria função de onda, vai ser igual a energia vezes a função de onda. Então, o que a gente tem? A gente tinha chegado nessa equação, na qual, lembrando que essa parte aqui, né, a derivada segunda da função em relação à posição duas vezes, é uma das componentes da equação da onda clássica. E aí as outras coisas, né, a energia potencial, a energia total da partícula e a massa da partícula em particular, são coisas que vieram da substituição do comprimento de onda dessa onda clássica pelo momento da partícula correspondente através da equação de de Broglie, passando por escrever o momento como função da energia potencial e da energia total de uma partícula. Então a gente chegava nessa equação, que a gente agora diz, olha, vamos imaginar que ela é verdadeira, vamos imaginar que ela é capaz de escrever um sistema, ou seja, como é que são as características ondulatórias de uma partícula que tem uma massa m, que está sujeita a um potencial v de x, que é uma função do espaço, das coordenadas espaciais dessa partícula, e que vai ter uma energia total E associada. E aí a gente vai para um sistema em particular. O que é uma partícula na caixa, para a gente entender? Estudar partícula na caixa justamente serve para a gente entender o que significa exatamente essa equação, o que significa resolver essa equação, o que são as soluções típicas de uma equação desse tipo, e assim sucessivamente. Então a gente vai agora para a partícula na caixa e vai formular um problema no qual a gente vai definir exatamente quem é. A gente vai definir exatamente quem é essa energia potencial na qual a partícula está inserida, para poder escrever essa equação de uma maneira bem definida e assim resolver essa equação, entender o que significa resolver essa equação. Então, o que é uma partícula na caixa do ponto de vista matemático, né? Como é que a gente representa uma partícula que está confinada dentro de uma caixa? Então, a gente vai desenhar aqui um eixo coordenado, aqui a coordenada x. Aqui a gente vai definir três regiões. Para x menor do que zero, que é toda essa região daqui para cá, a gente vai dizer que o potencial que essa partícula teria se ela fosse capaz de chegar nessa região seria muito grande, muito grande, ou seja, mais infinito. Do lado de cá, mesma coisa. Se a partícula chega numa região maior do que uma determinada coordenada, que a gente vai chamar de A, o potencial também fica muito grande, então a gente vai extrapolar isso para dizer que o potencial aqui fora é infinitamente grande. Então, o que significa o potencial ser infinitamente grande? Significa que a partícula sair daqui é uma coisa completamente proibida, dado que implicaria que a energia do sistema teria que ir para infinito. Então, não existe energia possível capaz de fazer a partícula amostrar essa região fora do sistema. Mas simplesmente tem que ser uma barreira que a partícula não ultrapasse com nenhuma frequência importante, com nenhuma probabilidade importante. E dentro da caixa, a gente vai colocar uma coisa mais simples possível para simplificar o nosso problema, que vai ser o problema mais simples de todos, que é que a gente vai dizer que o potencial dentro da caixa é zero. Então a gente tem uma partícula aqui dentro, por exemplo, um elétron, sei lá, uma partícula qualquer. E essa partícula está circulando aqui dentro da caixa, né? Só que a gente está pensando que agora essa partícula vai ter esse caráter dual, né? Ou meio partícula, meio onda. Então a gente vai se perguntar o que é essa partícula dentro dessa caixa, ou seja, o que é uma partícula, o que é o que vai representar as características de uma partícula que está confinada dentro desse espaço. E o que a gente vai usar para tentar descrever as características dessa partícula confinada é justamente a equação de Schrödinger e tentar resolver a equação de Schrödinger para encontrar qual que é a função que descreve as características dessa partícula
nesse espaço confinado? Qual é a phi de x que descreve essas características dessa partícula? Então, como a gente faz isso, né? Temos a partícula na caixa aqui e a caixa tem duas regiões, né? Então, ela tem 3 regiões, sendo que uma região é a região dentro da caixa. Então, em 0 menor do que v de x, melhor do que x, no intervalo entre 0 e a partícula vai estar sujeita a um potencial igual a 0. Tá? Portanto, é como se ela fosse uma bolinha de gude dentro de uma caixa de sapato. Dentro da caixa de sapato, se a caixa de sapato está no chão, a partícula não está sujeita a nenhuma energia potencial que tem importância para o problema. E fora da caixa, né, para x maior ou igual a menor ou igual a 0 e x maior ou igual a o potencial é infinito. Portanto, a partícula não pode ser encontrada fora dessa região. Então, se ela não pode ser encontrada fora dessa região, isso implica que a função que descreve essa partícula, ou seja, ela vai ser uma onda. A onda não pode ter nenhuma amplitude diferente de 0 fora da caixa. Então, a amplitude da onda, que é essa função φ de x, tem que ser nula fora da caixa. Muito bem. Então, a gente já sabe que fora da caixa a função tem que valer 0. Então, a gente pode colocar aqui, né, uma linha, né? A função tem que valer 0 fora da caixa, de tal maneira que a partícula não exista fora da caixa, né? Ou seja, a amplitude da onda correspondente a essa partícula é 0 fora dessa região. E a pergunta, claro, é o que é a partícula dentro dessa região, né? O que será que é a partícula dentro dessa região? Qual é a função que descreve o comportamento, a energia dessa partícula, como é que a gente descobre qual que é a energia dessa partícula e o comportamento dessa partícula dentro da região onde ela de fato pode existir. Para isso a gente vai resolver essa equação dentro dessa região, com a condição de que nas extremidades dessa região, que é aqui no 0 e em A função tem que ir para 0, né? Porque se a função, se a partícula está aqui dentro da caixa com alguma distribuição, quando ela se aproxima dessa parede, quando ela chega na parede, a função tem que ir para 0. Então a gente sabe que ela tem que valer 0 nas extremidades e tem um comportamento qualquer aqui dentro que a gente vai descobrir. Então vamos escrever a equação de Schrödinger para a parte interna, né? Então, dentro da caixa, no interior da caixa, a gente tem que o potencial vale 0. Portanto, a equação de Schrödinger vai se resumir a menos h cortado ao quadrado sobre 2m, derivada segunda da função que eu quero descobrir qual é em relação a x duas vezes, é igual a energia vezes a própria função. Por quê? Porque o potencial dentro dessa região é 0. Então, aqui o potencial é 0 dentro dessa região, de tal maneira que esse termo aqui some, e o que sobra no interior da caixa é uma equação de Schrödinger que tem só o primeiro termo, que tem a derivada segunda da função em relação à posição duas vezes, e o termo de energia total do outro lado. E aí a gente tem o seguinte, o que a gente tem aqui? Ó, vamos observar. Desse lado e do lado esquerdo a gente tem a derivada segunda, a segunda derivada da função em relação a x duas vezes. Do lado direito a gente tem a função, e a equação está dizendo o seguinte, né? O resto é constante. Energia é a energia total da partícula, que é um número. H é a constante de Planck, H cortado é H sobre 2π, é a constante de Planck dividido por 2π, então são todos números. 2 é o número 2, e m é a massa da partícula. Se for um elétron é uma massa específica, se for um próton é outra massa, se for um neutrino é outra massa, enfim, qualquer partícula que for vai ter uma massa específica. Então tudo isso aqui é constante, né? Tudo isso aqui é constante. E essa constante é negativa, né? Tem um número negativo. Por que ela é negativa? Porque h cortado ao quadrado é positivo. 2 é positivo, a massa da partícula é positiva. Então essa aqui é uma constante negativa. E aqui é a energia da partícula. E a energia da partícula, se o potencial é 0, essa energia só pode ser energia cinética, né? Porque se a energia potencial da partícula é 0 dentro da região,
a energia potencial é zero. Então, se é energia cinética, só pode ser positiva também. Então, isso aqui é positivo. Isso aqui é uma constante positiva. Ou seja, a equação está dizendo o seguinte, que a derivada segunda da função em relação a x duas vezes é uma constante negativa, porque é o produto dessa, passa essa parte aqui dividindo para lá, então está dizendo o seguinte, a derivada segunda da função em relação a x duas vezes é uma constante que é como um todo negativa multiplicada pela própria função. Então o que a gente quer é encontrar isso. Quais são as funções, né? Descobrir quais são as soluções dessa equação, funções tais que derivada segunda da função em relação à variável duas vezes é igual a uma constante negativa. Então, a gente pode escrever constante negativa vezes a própria função. Tá? Então, que tipo de função tem essa característica? Que funções que tem, que se você deriva ela duas vezes, você obtém a própria função, tá? Multiplicada por uma constante negativa. Qual é o tipo de função que tem essa característica? Vamos lá. Função ímpar? Não, funções ímpares são funções que são assimétricas em relação ao eixo x, né? A gente está pensando numa função cuja derivada segunda, a gente deriva ela duas vezes. Então aí tem duas respostas, a exponencial e a outra seno e cosseno. A exponencial depende, que tipo de exponencial? Né? A gente vai ver que aí tem uma característica. Tem duas respostas ali, exponencial e seno e cosseno. Exponencial, né? Vamos supor que fosse e elevado a x. Qual é a derivada, ou e elevado a x? Qual que é a derivada de e elevado a x? A primeira derivada. Alguém? Qual que é a derivada em relação a x de e elevado a x? A vezes e elevado a x. Isso. A vezes e elevado a x. Então, qual que é a derivada disso? Vamos derivar isso de novo. Derivada em relação a x da derivada em relação a x, que aí é a derivada segunda. Da derivada em relação a x de a elevado a x. Quanto que dá? A ao quadrado e elevado a x. Então, é isso aí que colocaram no chat ali. A ao quadrado e elevado a ax. Tá? Então, olha só. Eu nem falei nada se A é positivo, se A é positivo ou negativo, né? Nem falei nada, mas o resultado é A ao quadrado. A ao quadrado é necessariamente positivo, né? A ao quadrado é necessariamente positivo. Então, a exponencial, simplesmente escrita dessa maneira, não satisfaz a condição de que a derivada segunda dela é uma constante negativa vezes a própria função, porque a constante justamente da positiva. Tá? Seno e cosseno, né? Seno e cosseno. Então, vamos ver, né? Derivada do seno em relação a x é cosseno de ax vezes a. E a derivada da derivada do seno, então, portanto, a derivada disso aí, derivada de a vezes cosseno de ax, agora a derivada do cosseno é menos seno, vai ser menos a ao quadrado vezes cosseno de ax. Né? Então, aqui sim, né? A ao quadrado é um número positivo, o que a gente tem é, com certeza, um número negativo. E a função, a deriva... Então, a gente tem que... Aliás, perdão, eu escrevi errado aqui, né? A derivada do cosseno é menos seno. Tá? Então, é seno aqui. Que é o seno de ax. Seno de ax é a função original, então a derivada segunda do seno em relação a x
é menos a ao quadrado, que é uma constante negativa, multiplicado pelo seno de ax. Portanto, está certo, né? O seno serve. O seno é uma função com essa característica, que a derivada segunda da função é uma constante negativa vezes a própria função. Cosseno também serve, né? Porque a derivada do cosseno é menos seno, então vai aparecer o número negativo, e aí a derivada do seno é cosseno. Então vai sair duas vezes uma constante que estiver multiplicando aqui dentro, e o número negativo vai sair da primeira derivação do seno. Então, a resposta ali, seno e cosseno, é o tipo de função. Então, a resposta mais geral para isso são funções trigonométricas, tá? Senos e cossenos. Trigonométricas. Funções trigonométricas têm essa característica aí. Tá? Seno e cosseno têm essas características. E a exponencial, na verdade, aqui tem uma sutileza, né, que vocês vão encontrar nos livros, né, que se a exponencial for uma exponencial complexa, por exemplo, e elevado, se for uma exponencial do tipo e elevado a menos iax, aí dá certo, tá? Porque a primeira derivada vai ser menos ia vezes elevado a menos iax, e a segunda derivada vai um menos i de novo. O menos com menos corta dá mais, só que i com i dá menos 1, e aparece um número negativo lá e dá certo. Mas por que dá certo? O que é e elevado a menos iax? O que é essa função? Ele vira o trigonométrico também, né? Ela é uma função trigonométrica, na verdade, né? É uma notação, enfim, estranha para uma função trigonométrica. Isso aqui é cosseno de ax menos i seno de ax, né? Um número complexo, exponencial complexa, é uma função trigonométrica complexa. Então, por isso que funciona. Então, na verdade, o que a gente tem são soluções trigonométricas como possíveis soluções da equação. Muito bem, então a gente tem aqui que a gente vai propor soluções trigonométricas, então eu vou fazer uma proposição, tá? Vou chutar uma coisa aqui. Φ de x, então vou sugerir, né? Vou colocar uma sugestão, e a gente vai testar se essa sugestão é uma solução da equação. Φ de x é igual a uma constante, vamos chamar de b vezes cosseno de kx, poderia chamar de K1x, tudo bem, tanto faz, vai ver que não tem importância, mais a seno de kx. Tá? Então, vou tentar resolver, vou tentar ver se essa equação com esse formato aqui é uma solução da equação que eu estou procurando. Para ela ser uma solução, ela tem que satisfazer o fato da derivada segunda ser uma constante negativa vezes a própria função. Isso aqui dá certo nessa equação, mas mais do que isso, porque é uma equação trigonométrica, tanto cosseno como seno tem essa característica. Mas mais do que isso, ela tem que satisfazer as condições impostas pelos limites da minha caixa. Então, para isso aqui ser uma solução, tem que satisfazer as condições de contorno da equação, né? Ou seja, não é qualquer seno e qualquer cosseno que pode ser solução. Tem que ser um seno e cosseno tal que a função em zero, em x igual a zero, tem que valer zero, porque a partir daí ela tem que ser zero. E a função em a, que é o comprimento da caixa, também tem que valer zero. Tá? Então não é qualquer função trigonométrica que serve. São as funções trigonométricas que cumprem a condição de que nos limites da caixa a função vale a zero. Tá? E aí o que a gente tem? A gente vai agora ver o que a gente tem que modificar ou não nessa função aqui para que pelo menos ela satisfaça essas condições de contorno. Então se a gente vai calcular em x igual a zero, a gente vai calcular em x igual a zero aquela proposição lá e vai obter φ de zero é igual a b vezes cosseno de k vezes zero mais a seno de k vezes zero. E aí tudo bem, seno de k vezes zero é zero, isso aqui dá zero. Tá? Isso aqui é igual a zero, perfeito. Mais b vezes cosseno de k vezes zero, cosseno de k vezes zero é 1, né? É cosseno de 1, cosseno de zero que é 1. E cosseno de zero é 1, só pode ser zero, que é o que a gente precisa como condição. Esse b cosseno de zero só pode ser zero se b for igual a zero, né? Portanto, a parte do cosseno que eu propus não serve para nada, porque ela só pode satisfazer a condição de contorno
se a constante que está multiplicando a parte do cosseno for zero. Então, eu já sei que a minha solução, para satisfazer essa condição de contorno aqui, que é em x igual a zero, φ de zero tem que valer zero, isso implica que a minha função tem que ser da forma a vezes seno de kx. Tá? A parte do cosseno, com certeza, não joga nenhum papel. E aí eu vou tentar ver se eu posso ajustar essa minha função para satisfazer a segunda condição de contorno, que é que a função valha zero no comprimento da caixa, né? Em A, que é o tamanho da caixa. A caixinha está aqui. Isso aqui é zero, isso aqui é A. Tá? Então, ela tem que valer zero aqui também, para ela poder continuamente ir para zero nas extremidades. Então, em x igual a A, eu tenho, em x igual a A, aqui um Azinho maior, eu tenho que a função calculada em A tem que valer zero, portanto, eu tenho que ter que o A vezes o seno de k vezes x tem que ser igual a zero. E quando que A vezes o seno de kx é igual a zero? Não é para qualquer x, não é para qualquer k. Né? Na verdade, o A vezes o seno de kx vai ser igual a zero só quando k vezes x for igual a um múltiplo de π. Concordam? Porque se k vezes x for π, significa seno de π. Se k vezes x for zero, dá zero, porque aí a gente vai ter seno de zero, dá zero. Então, em x igual a zero, a função em x igual a zero dá zero, está certo. E se k fosse zero, também daria certo. Mas aí a função valeria zero para todo x, né? Se k é igual a zero, uma possível solução para isso é k igual a zero, né? Então, vamos colocar aqui. Em particular, se k é igual a zero, isso aqui é a solução, mas a solução com k igual a zero não tem nenhum interesse, porque se k é igual a zero, a função vale sempre zero. Então, não tem função nenhuma. Não tem nenhuma partícula em lugar nenhum. Então, k é igual a zero não serve. Então, se k é diferente de zero, a gente precisa que k vezes x seja um múltiplo de nπ, porque a gente vai estar nos pontos onde a função seno vale zero. Então, se aqui é em zero, aqui é π, aqui o seno vale zero. Em 2π o seno vale zero de novo, em 3π sobre 2 o seno vale zero de novo, em 4π o seno vale zero de novo, em 5π sobre 2 o seno vale zero de novo. Então, sempre que x for igual, sempre que a gente tiver uma condição na qual o nπ cadê o A? Peraí. Tá bom, perdão. Seno de kx tem que ser igual a zero para x igual a A, né? Isso, para x igual a A. Tá, isso aqui eu confundi, tá? Para x igual a A. Então, o que a gente tem que ter é que k vezes A tem que ser igual a zero, tá? K vezes A, perdão, tem que ser um múltiplo de π para que a gente tenha que em x igual a A, que é essa substituição aqui, tá? Quando k vezes A for múltiplo de nπ, a gente tem que a função vale zero. Então, isso implica que o k vai ter que ter a forma nπ sobre A. Voltando à equação original, a gente tem que a função x, e aí a gente vai ver isso agora de novo, é A vezes o seno de nπ sobre A vezes x. Tá? Então, a gente substituiu o k por essa condição que o k tem que satisfazer para que a função valha zero em x igual a A. Então, isso aqui garante, já vamos testar, garante que a função φ de x é igual a zero em x igual a A. Ok? Então, vamos ver isso, né? Então, por exemplo, se x é igual a A,
se n igual a 1, n igual a 1, por exemplo, né? Se x é igual a A, e em x igual a A, a gente chega na equação seno, a gente vai ter a equação seno de π sobre nada, porque é x igual a A, então corto o A, n igual a 1, então a gente tem seno de π. Seno de π é igual a 0. Tá? Se n igual a 2, se n igual a 2, o que a gente tem? A gente tem A seno de 2π sobre A vezes x. Em x igual a A gente tem A seno, corto A com A, seno de 2π. Seno de 2π é 0 de novo. E assim sucessivamente. Então, se a gente tiver que a constante k que estava multiplicando x dentro do argumento do seno for da forma nπ sobre A, sendo A ao lado da caixa, o comprimento da caixa, comprimento, né, que é unidimensional, né, então isso aqui é o comprimento da caixa. Se a gente tem que a constante é nπ sobre o comprimento da caixa, isso garante que quando x é igual ao comprimento da caixa, a função vale zero. Tá? Então a função dessa forma, a função φ de x, vamos botar uma barrinha aqui, a função φ de x, que é igual a uma constante qualquer vezes seno de nπ sobre A vezes x, que n pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser qualquer número inteiro, satisfaz as duas condições periódicas de contorno, as duas condições de contorno, né? Então, satisfaz φ de 0 é igual a 0 e φ de A é igual a 0. Então, as condições são satisfeitas por essa função. Muito bem. Será que ela é solução da nossa equação original? Será que está tudo certinho? Nossa equação original... se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper, tá? Se alguém... a equação original era que a menos h cortado ao quadrado vezes dividido por 2m derivada segunda em relação a x duas vezes a função... Não, a derivada da função em relação a x duas vezes é uma constante vezes a própria função. Então essa é a nossa equação que a gente está propondo, está tentando ver, propondo que essa função φ de x é uma solução dessa equação que satisfaz as duas condições de contorno. A gente já sabe que ela satisfaz as condições de contorno, a gente não tem certeza ainda se ela é uma solução disso aqui. Então vamos tentar, vamos ver se ela é uma solução. Como faz para ver que ela é uma solução? A gente vai derivar a função duas vezes, expandir, né, fazer as contas direitinho e ver e chegar à conclusão se a derivada segunda dessa função duas vezes de fato corresponde a uma constante negativa vezes a própria função. Então, vamos conferir que isso aqui é uma solução da equação que a gente quer. Vamos conferir se φ de x é uma solução. Como a gente vai fazer? A gente vai pegar menos h cortado ao quadrado. Aliás, nem precisa, vamos fazer direto a derivada. Vamos fazer a derivada segunda de φ de x em relação a x duas vezes, que vai ser a derivada segunda em relação a x duas vezes de A vezes seno de nπ sobre A vezes x. A é uma constante, sai para fora da derivação, né? E aí a gente tem que derivar o seno de nπ sobre A vezes x. A derivada do seno é cosseno, a derivada do seno... Tem que derivar duas vezes, né? Então a derivada do seno é cosseno e a derivada do cosseno é menos seno. Então tudo isso aqui vai resultar em A, que é essa constante aqui, que sai para fora da derivação, vezes menos 1. Por que menos 1? Porque eu estou derivando o seno duas vezes. Então, seno, cosseno menos seno. Esse menos seno é esse menos 1 aqui. E aqui vai ter o cosseno daquilo ali. nπ sobre A vezes x. Que é a segunda derivada do seno. Aliás, perdão. Perdão, aqui é seno, né?
Derivada do seno é cosseno, derivada do cosseno é menos seno. O menos está aqui, sobra seno de nπ sobre a vezes x, que é a segunda derivada do seno, que é ele mesmo. E aí, nesse processo de derivação, na primeira derivada vai sair nπ sobre a para fora da derivada, pela regra da cadeia. E na segunda derivação, quando eu derive o cosseno para o seno, vai sair de novo nπ sobre a. Então, vai aparecer uma constante que é n ao quadrado, π ao quadrado, dividido por a ao quadrado. Tudo bem? Então, a derivada segunda do seno de nπ sobre a vezes x em relação a x, a derivada do seno é cosseno, a derivada do seno é menos cosseno, a derivada do cosseno é menos seno, sai o menos 1, fica seno de novo, e sai duas vezes esse argumento de dentro para fora, multiplicando o resultado, então vai aparecer esse argumento ao quadrado. Vamos rearranjar simplesmente essa equação, escrever então, vamos rearranjando ela só para reconhecer claramente aí de que ela é uma solução do que a gente estava procurando. A gente vai ter que isso aqui é menos n ao quadrado, π ao quadrado, dividido por a ao quadrado, multiplicado por a vezes o seno de nπ sobre a vezes x. Só rearranjei a equação, jogando a para cá. E jogando esse menos 1 n ao quadrado para frente. E isso aqui é a própria função que a gente propôs. Então, a gente mostrou, tá, que a derivada segunda de φ de x, da nossa proposta de função em relação a x duas vezes, é igual a menos n ao quadrado, π ao quadrado sobre a ao quadrado, vezes a própria função, que efetivamente é uma constante negativa, né? Claramente é uma constante negativa, porque estão todos os termos ao quadrado ali. É uma constante negativa, vezes a própria função. Então, tá perfeito, tá? Então, a função, de fato, é uma solução da equação que a gente propôs, que a gente está tentando resolver, com essa constante aqui. A nossa equação original era menos h cortado ao quadrado sobre 2m vezes a derivada segunda da função em relação a x duas vezes é uma constante vezes a própria função. Então, qual que é a diferença dessas duas coisas? A diferença dessas duas coisas é que essa constante aqui, né, se a gente agora escreve isso aqui da seguinte maneira, né, derivada segunda de φ de x em relação a x duas vezes, aqui é a energia, né? 2m vezes a energia, dividido por menos h cortado ao quadrado, vezes a própria função. Essa é só um rearranjo dessa equação aqui, jogando esse termo para o lado direito. Então, simplesmente jogo esse termo para o lado direito dividindo, né? Então, vai dar 2m dividido por menos h cortado ao quadrado. O que implica que, se a gente compara essa equação com aquela lá, ou seja, se eu igualo esse lado aqui da equação, esse lado aqui da equação com esse lado aqui dessa equação, que eles têm que ser iguais, porque os dois são a derivada segunda da função em relação a x duas vezes, a gente tem que 2me dividido por menos h cortado ao quadrado tem que ser igual a menos n ao quadrado, π ao quadrado, dividido por a ao quadrado. Ou, vamos isolar o E, que é a energia total do sistema, que a partícula tem. Vai ser menos n ao quadrado, π ao quadrado, h cortado ao quadrado, que é esse passando multiplicado para lá. Menos com menos dá mais, né? Então vai sumir esse menos ali. Então vamos apagar o menos. Então vai sumir o menos dali. Dividido pelo que vai ficar no denominador. A energia a gente deixou do lado de cá, 2m vezes a ao quadrado. 2ma ao quadrado. Então, essa aqui é a forma da constante de energia que tem que aparecer naquela equação para ela se satisfazer. E a gente vai fazer uma simplificação adicional, que h cortado é h sobre 2π. Portanto, h cortado ao quadrado é h ao quadrado dividido por 4π ao quadrado. Então, na verdade, esse π aqui, ó, esse π ao quadrado aqui,
Se a gente substituir h cortado ao quadrado por h ao quadrado sobre 4π, sobra h ao quadrado no numerador, mas a gente se livra desse π aqui. Tá? Então, cancelando com ele aqui, só que sobra um 4 aqui embaixo, que vai aparecer multiplicado por esse 2. Então, conclusão, essa é a energia, que tem que ter essa constante, que é a energia na equação original, tem que ter esse valor aqui para que a solução que a gente propôs seja uma solução da equação. Então, vai ser n ao quadrado h ao quadrado. Aliás, vamos escrever ao contrário, né? Vamos escrever h ao quadrado dividido por 8, que agora ficou 8 no denominador, ma ao quadrado vezes n ao quadrado. O 8 sai da multiplicação desse 4 por esse 2, massa aqui, a ao quadrado no denominador, sobra um h não cortado no numerador, e sobra esse n ao quadrado multiplicando essa equação. Então, isso aqui é a energia associada à solução de número n, com número n. Aqui o n é o mesmo n de antes, então esse n aqui pode valer 1, 2, 3, etc, etc, etc. Então, o que a gente tem, né? Ou seja, vamos agora recapitular, né? O que a gente fez? A gente estava lá em cima, vamos montar. A gente tinha uma equação, que é a equação de Schrödinger para esse sistema. A equação de Schrödinger unidimensional. Perdão. A gente tinha essa equação de Schrödinger unidimensional. A gente vai propor um sistema físico na qual a partícula não está interagindo com nada no interior dessa caixa, mas ela está infinitamente repelida pelo exterior da caixa. Então a partícula tem que valer zero fora da caixa, então ela tem que valer zero na extremidade, e dentro da caixa ela vai ser alguma coisa. Esse alguma coisa dentro da caixa a gente vai determinar resolvendo a equação para a parte interna da caixa. Resolvendo a equação para a parte interna da caixa, a gente vai escrever a equação de Schrödinger para a parte interna da caixa, onde o potencial é zero, então não tem termo de energia potencial nessa parte aqui. E aí como a gente sabe que a função tem que valer zero nas extremidades, a gente vai encontrar quais são as soluções, quais são as funções que satisfazem essa condição dessa equação diferencial, que é que a derivada segunda da função é uma constante negativa vezes a própria função. Essas funções são as funções do tipo seno e cosseno, ou exponenciais complexas, tudo isso aqui pode servir. Mas ao fazer a proposição da solução, a proposição dessa equação, e fazer ela satisfazer as condições de contorno, que são que a função tem que valer zero nas extremidades da caixa, a gente descobre que ela tem que ser uma função do tipo seno, tá? Ela tem que ser uma função do tipo seno, o cosseno não serve, porque não satisfaz as condições de contorno. E aí, para o seno satisfazer as condições de contorno, a gente descobre que essa constante k, né, o número de onda aqui da função periódica que eu estou estudando, não pode ser qualquer coisa, né? Esse k tem que ser um k que faça com que no comprimento da caixa o x valha zero. Em zero e no comprimento da caixa a função tem que valer zero. Isso leva a gente a ver que o argumento da função seno aqui tem que ter, essa constante da função seno tem que ser um múltiplo de π, tem que ser múltipla de π sobre o comprimento da caixa, né? O k tem que ser um múltiplo de π sobre o comprimento da caixa, para que exista uma periodicidade que faz coincidir os zeros da função seno com o comprimento da caixa e com o zero. E aí a gente substituiu agora sim, a gente tem uma coisa que pode ser uma solução completa da equação, né? Isso aqui pode ser uma solução completa da equação. E a gente vai conferir se isso é uma solução completa da equação, tá? Como é que a gente confere? A gente confere fazendo a derivada segunda dessa função em relação a x e confirmando que ela é uma constante vezes a própria função. Foi isso que a gente fez até aqui. A gente confirmou que a derivada segunda dessa função é uma constante negativa vezes a própria função, portanto, ela é uma solução da equação que eu propus. E aí, eu vou simplesmente verificar que essa constante negativa, ela está relacionada com as constantes da equação original,
E essa relação me diz qual que é a fórmula da energia, do termo que eu chamei de energia na equação original. Então, a gente tem aqui, no final desse processo, uma proposta para a solução, que a gente sabe que é a solução da equação. Então, φ de x tem que ser uma coisa da forma A vezes seno de nπ sobre A ao lado da caixa vezes x. Isso aqui é uma solução da equação de Schrödinger correspondente à partícula H na caixa, que é a equação menos h cortado ao quadrado sobre 2n, derivada segunda da função em relação a x duas vezes, igual a e vezes a própria função, sem nenhum termo de energia potencial. Isso aqui é solução dessa equação aqui. E ela é solução dessa equação para E igual a h ao quadrado dividido por 8m ao quadrado, n ao quadrado, sendo que esse n nas duas, tanto na função na fórmula para energia como na equação original, na função original, é um número inteiro positivo. Que não pode ser zero, porque se n for zero, a função dá zero em todo o espaço. Isso não tem graça nenhuma, é como se não tivesse nada sendo representado. Até entenderam? Então a gente, olha só, a gente obteve, que coisas que a gente obteve aqui, né? Isso aqui não é uma única solução. Na verdade, a gente tem infinitas soluções, tá? Então, detalhes importantes. A gente tem infinitas soluções. Não é uma única solução. Tá? Elas são quantizadas, no sentido de que a gente pode contar elas, né? Quantizadas, então são associadas a um contador. Tá? Que obviamente é o que a gente vai chamar de número quântico, o contador dessas funções, n. E elas correspondem a energias diferentes, que também são contadas pelo mesmo número quântico n. Tá? Então, o número n determina quem é a solução, porque são diferentes soluções. Para n igual a 1 é uma, para n igual a 2 é outra, para n igual a 3 é outra. E as energias também são determinadas por esse número n, só que são proporcionais a n ao quadrado aqui, da maneira como a gente chegou à conclusão fazendo essa análise aqui. Tá? Então o n aparece ali, o n aparece aqui, aquele aparece ao quadrado. Vamos desenhar algumas dessas soluções. Como elas são, né? Então, aspecto dessas soluções. Vamos desenhar essas soluções. A solução para n igual a 1. A solução para n igual a 1 é φ de x é igual a seno de π sobre A vezes x. E ela vai ter uma energia, vamos escrever o valor dessa energia aqui. Energia, a constante da energia correspondente, vai ser a formulinha h ao quadrado, 8m ao quadrado vezes n ao quadrado. Então, vai ser h ao quadrado, 8ma ao quadrado vezes 1 ao quadrado, né? Que é 1. E aí vamos desenhar ela na nossa caixa, né? Então, tá aqui a caixinha. Isso aqui é a coordenada 0, isso aqui é a coordenada A. A partícula é proibida para estar fora da caixa. E dentro da caixa ela vai ter as características daquela função lá, que é uma função que no 0 vale 0. Em A vale 0 também, né? Porque dá seno de π. E o que a função seno fez nesse intervalo foi de 0 a π. Então, é meia volta no círculo trigonométrico. Então, é meio período da função. Meio período da função. Foi isso que a função fez. É metade de um ciclo completo da função seno. Para n igual a 2, né? Vamos ver como é que fica a função para n igual a 2.
para n igual a 2, a gente tem φ de x é igual a seno de 2π sobre A vezes x, com uma energia que é, aqui é n ao quadrado, né? Então vai ser 4, né? 4h ao quadrado, 8ma ao quadrado, que em particular, ó, é 4 vezes a energia, vamos chamar isso aqui de energia 1, a energia do nível 2, vamos chamar isso aqui de função 1, função 2. A energia da função 2 é 4 vezes o valor da energia da função 1. E aí vamos desenhar, então essa aqui é a φ de 1, aqui, né, aqui em cima de a φ de 1. Vamos desenhar a φ de 2, que é a x, né, que é a coordenada x. Aliás, vamos mudar esse x de posição agora, porque ele não vai ser aí no meio. Vamos colocar ele aqui, x. Então aqui é 0, aqui é a fora da caixa, a partícula é proibida. E o que a gente tem é que agora a função vale 0 no 0, né? Porque x igual a 0, é seno de 0, que é 0. Aqui. Em x igual a é seno de 2π, que é 0 também. Tem que ser, a gente quer que a função, a gente pediu para ser assim, né? Só que em x igual a sobre 2, dá seno de π, que dá 0 também. Então, aqui no meio da caixa é 0 também. Então, a função agora ela é um ciclo completo da função seno. Então, ela vai subir, vai ser 0 aqui de novo, vai descer. E é um ciclo completo da função seno. N igual a 3. Para n igual a 3, a gente tem φ3 de x é igual a seno de 3π sobre A vezes x, com energia 3 igual a 3 ao quadrado, 9h ao quadrado dividido por 8ma ao quadrado, que é igual a 9 vezes a energia da primeira função. Vamos desenhar ela aqui. Coordenada x, que é 0, que é A, proibida aqui fora, proibida aqui fora. E agora a gente vai ter que a função em 0 vale 0 porque é seno de 0. Em A vale 0 porque é seno de 3π. Em x igual a 1 terço de A, ou seja, A sobre 3, também dá 0, porque dá 3π sobre A vezes A sobre 3. Então, vai cortar o A com A, corta o 3 com 3, dá seno de π. Então, em A sobre 3, que é 1 terço da caixa, vale 0 também. E em 2π sobre 3A, 2 terços de A, 2A sobre 3, também vale 0. Então, quando x é igual a 2 terços de A, que é nesse ponto aqui, também vale 0, porque corto 3 com 3, corto A com A, e sobra 2π, então vale 0. Então, o que a gente tem é uma volta e meia do ciclo do seno. Então, vale 0 em 1 terço, vale 0 em 2 terços, e vale 0 em 1 ciclo e meio também. Tá? Por último, né, sei lá, fazer mais um só. N igual a 4, que vai ser útil para a gente fazer desenhos depois, as coisas, né? Para n igual a 4, n igual a 4, a gente vai ter φ de 4 de x é igual a seno de 4π sobre A vezes x, portanto, e com energia E4, que é 4 ao quadrado, 16h ao quadrado dividido por 8ma ao quadrado, que é igual a 16 vezes a energia do estado fundamental. Desenho.
Desenhinho. Sempre esqueço de botar o eixo no meio, fica melhor. Desenhinho. X. A. Proibido aqui. Proibido aqui. Coordenada zero, x igual a 0 aqui. E agora a gente tem... que em 0 vale 0, porque dá seno de 0. Em A vale 0, porque dá seno de 4π. Só que em 1/4 de A também dá 0, porque dá seno de π. Em meio A também dá 0, dá seno de 2π. E em 3/4 de A também dá 0, porque dá seno de 3π. Então agora a gente vai ter duas oscilações completas do seno nesse intervalo, de 0 até A. Tá? Então, o que a gente está vendo é que à medida que a gente vai aumentando, né, o número quântico n, esse contador n das soluções, a gente vai aumentando o número de oscilações da função dentro do intervalo da caixa e vai aumentando a energia também. Né? Então, a energia foi aumentando de um valor inicial, que é E1, para 4 vezes E1, para 9 vezes E1 e para 16 vezes E1. E aí isso aqui tem tudo o que a gente precisa para entender, né, o que é o que significa resolver a equação de Schrödinger, porque pelo seguinte, porque agora a gente pode fazer o que a gente está muito acostumado a fazer com essas soluções da partícula na caixa, a gente pode fazer um diagrama de níveis de energia, que consiste em colocar num mesmo eixo, né, as energias possíveis das soluções desse sistema. Então, a gente tem uma energia E1 aqui embaixo, que é a menor de todas. A gente viu que tem uma outra energia que é E2, e que a diferença dessas duas, essa aqui era E1, essa aqui era 4 vezes E1. Então, a diferença dessas duas é 3E1. Aí a gente tinha a próxima energia para n igual a 3, a gente ia para 9, né? 9, essa aqui é E3. E1 é um número, essa aqui vale, E2 vale 4 vezes E1. A diferença aqui agora vai para 9 vezes E1, então a diferença entre E2 e E3 é 5 vezes E1, né? Que é de 4 para 9. E aí, a outra que a gente calculou ali foi para o E4, né? E no E4 a gente tinha que a energia dava 16 E1. Portanto, a gente tem um salto de energia que vai de 9 E1 para 16 E1, que é 7 E1. Então, esse é o diagrama de níveis de energia da função, das soluções que a gente obteve para a equação de Schrödinger da partícula na caixa. Então, essas são as energias possíveis que pode ter. E elas são quantizadas, elas vão aumentando e vão aumentando progressivamente, né? Ou seja, ela vai aumentando com uma progressão geométrica, vai aumentando cada vez mais, né? De tal maneira que a diferença entre níveis de energia consecutivos vai aumentando também. Qual que é a diferença de energia entre dois níveis consecutivos? A gente pode escrever isso de uma maneira geral. Então vamos calcular o ΔE entre dois níveis de energia consecutivos. Todas as energias são da forma uma constante, que é igual a h² dividido por 8m ao quadrado, multiplicadas pelo valor de n. Então, vamos supor que a gente está em um determinado n, e a gente vai fazer a diferença, por exemplo, do e igual a 2 para e igual a 1. Então, a gente vai fazer a diferença do n igual a 1 para n igual a 2. Então, a gente tem que calcular a energia em n igual a 2 e subtrair dessa energia a energia em n igual a 1. A gente faz isso de maneira geral fazendo isso. n mais 1 menos n. Então, por exemplo, para n igual a 1, a conta ali em cima dá h² dividido por 8ma ao quadrado, 1 mais 1, que é a energia do nível 2, menos 1.
né? Então, é como se a gente estivesse fazendo h ao quadrado, 8m ao quadrado vezes 2. Aliás, aqui é o quadrado, né? Perdão. Aqui é o quadrado. Vezes 2 ao quadrado, 4. Menos a energia do nível 1, que é h ao quadrado, 8m ao quadrado, multiplicado por 1. Então, eu estou fazendo a diferença de dois níveis de energia consecutivos usando essa fórmula aqui. Para n igual a 1, daria isso aqui. Para n igual a 2, a gente teria h ao quadrado dividido por 8ma ao quadrado. E aí eu estaria calculando a diferença de energia do nível 2 para o nível 3. Porque para n igual a 2, a conta ficaria n mais 1, que é 2 mais 1 ao quadrado, menos n, que é igual a 2, 2 ao quadrado. Então, nesse caso, eu teria 9, que é 2 mais 1 ao quadrado, menos 4, que é 2 ao quadrado. Vai dar 9 menos 4, 5, que é essa diferença aqui entre os níveis 2 e 3. Então, a fórmula geral disso aqui, né, é só expandir aquilo lá, vai dar para a gente qual que é a diferença de energia entre quaisquer dois níveis de energia consecutivos, que vai ser h ao quadrado dividido por 8ma ao quadrado, que multiplica n ao quadrado mais 2n mais 1, que é n mais 1 ao quadrado, menos n ao quadrado. Portanto, ΔE, a diferença da energia de dois níveis de energia consecutivos, é h ao quadrado, 8ma ao quadrado, que multiplica, o n ao quadrado corta com n ao quadrado, que é mais n ao quadrado menos n ao quadrado, tem 2n mais 1. Sobra um 2n mais 1. Então, essa é a diferença da energia de dois níveis de energia consecutivos que eu tenho nos níveis de energia da partícula na caixa. E aí, bom, isso aqui confere com o que a gente tem no gráfico. Para n igual a 1, se n igual a 1, a gente está calculando a diferença do 1 para o 2. Então, dá 2 vezes 1 mais 1, 3. A diferença é 3 vezes a energia do estado fundamental, que é essa constante aqui. Para n igual a 2, dá 4 mais 1, 5. Então, é essa diferença de energia aqui. Esse é o n igual a 1, para n igual a 2 é 5, para n igual a 3 é 7, que é essa diferença de energia aqui. Então, isso está dando para a gente qual que é a diferença de energia entre níveis de energia consecutivos. Por que isso é importante? Porque a gente, a partir da interpretação de Bohr do átomo, né? Essa foi a coisa mais importante da interpretação de Bohr, né? Bohr, quando ele estudou os espectros de absorção do átomo de hidrogênio e propôs o modelo atômico dele, a importância do modelo atômico, ele disse o seguinte, ó, se você tem um elétron em um determinado nível de energia e você incide radiação sobre ele, esse elétron vai passar de um nível de energia para o outro, vai ser excitado, passar de um nível de energia para o outro, e a radiação absorvida vai ter uma energia exatamente igual à diferença de energia dos dois níveis envolvidos. Então, a diferença de energia entre os níveis de energia que existem no sistema permite a gente conhecer qual que é o espectro de absorção de um sistema que tem essas características. Então, a esse diagrama de níveis de energia corresponde um espectro de absorção, que a gente vai escrever agora. Então, a esse diagrama de níveis de energia corresponde um espectro de absorção de luz. Ou de emissão. Oi. Entendi por que tem duas fórmulas para o ΔE. Não, tem uma fórmula só para o ΔE. Tem uma fórmula para o E e outra fórmula para o ΔE. Tá? Tem uma fórmula para energia. Tá? A fórmula da energia é essa aqui. A energia de um nível em particular é essa aqui. Cadê? Aqui. Essa é a energia de um nível de energia em particular. Então, por exemplo, se eu estou no nível... Isso aqui, ó. Energia de um nível de energia particular. Se eu estou no nível 1, a energia é essa constante aqui vezes 1 ao quadrado. Se eu estou no nível 2, a energia é essa constante aqui vezes 2 ao quadrado, 4. Então, foi isso que eu coloquei no diagrama de níveis de energia. Então, aqui está o diagrama de níveis de energia. No nível 1, a energia é exatamente igual à constante. Então, a gente pode escrever h ao quadrado dividido por 8ma ao quadrado. No nível 2,
é 4 vezes isso, porque é isso aqui vezes n ao quadrado com 2 ao quadrado 4. Então, esse nível 2 tem energia 4 vezes maior do que a energia do nível 1. No nível 3, é isso aqui vezes 3 ao quadrado, que é 9. Então, no nível 3, tem 9 E1. No nível 4, é isso aqui vezes 4 ao quadrado. Então, é 16 E1. Então, essas são as energias propriamente ditas. O elétron pode ter, vamos supor que é um elétron, tá? O elétron pode ter uma energia igual a E1, pode ter uma energia que é 4 vezes E1, pode ter uma energia que é 9 vezes E1, pode ter uma energia que é 16 vezes E1. O que eu estou calculando agora é a diferença entre esses níveis de energia, que é o ΔE, a diferença de dois níveis de energia consecutivos. Então, a diferença do 1 para o 1 para o 2, se esse é 1 e esse é 4E1, a diferença é 3. A diferença do 2 para o 3, se esse é 4E1 e esse é 9E1, a diferença é 5. Do 3 para o 4, se esse é 9 e esse é 16, a diferença é 7. Então, a formulinha que eu calculei aqui é a diferença de energia entre níveis consecutivos. Entre níveis consecutivos. Essa é a diferença de energia entre níveis consecutivos. É o ΔE. Então, o ΔE eu calculo como energia de um nível menos a energia do nível anterior. A fórmula geral para isso é essa, é a energia de um nível menos a energia do nível anterior. No caso, o nível anterior é o que eu estou chamando de N. Então, é a energia calculada em N mais 1, que é aquela constante vezes N mais 1 ao quadrado, menos a energia calculada em N, que é aquela constante vezes N ao quadrado. Expandindo essa conta aqui, a gente chega nesse resultado aqui, que é a diferença de energia entre quaisquer dois níveis consecutivos é aquela constante multiplicada por 2n mais 1, sendo que n é o número quântico de origem da transição, por dizer assim, né? Então, se a transição sai do nível 1 e vai para o nível 2, é n igual a 1 que a gente está falando. A diferença de energia entre esses dois níveis é 2n mais 1, que é 3 vezes essa constante, que é a mesma coisa que dizer que é 3 vezes a energia do estado fundamental. Tá? Ficou claro? Entendi. E aí, com essas diferenças de energia calculadas, ó, o que a gente observa, né? A gente vê que ela é proporcional a n. Isso a gente já estava vendo aqui. A diferença entre os dois primeiros níveis é 3E1, a diferença entre o segundo e o terceiro é 5E1, a diferença entre o terceiro e o quarto é 7E1. Então, na verdade, vai aumentando duas vezes E1 a cada nível de energia. Então, é porque a diferença de energia é aquela constante proporcional a N, né? A 2N. Então, a isso vai corresponder um espectro de absorção, que é o seguinte. O que é um espectro de absorção? A gente vai imaginar que a gente está tirando fóton sobre o sistema, e aqui a gente vai colocar a energia do fóton. Do fóton absorvido. E geralmente a gente escreve essa energia do fóton absorvido como sendo H vezes F, né? Hν, a energia do fóton de acordo com a constante de Planck, né? Com a equação de Planck, que é energia igual a HF para um fóton. E aí o que a gente viu é que existe uma transição de menor energia de todas, que é do nível 1 para o nível 2, que tem uma energia 3 vezes aquela constante lá. Então, a gente vai colocar aqui uma linha, porque nessa energia específica acontece uma absorção, pode acontecer uma absorção, e essa energia aqui é 3 vezes E1, ou seja, o fóton que é absorvido nessa energia tem a energia correspondente à diferença de energia entre o primeiro nível e o segundo nível, e a diferença de energia entre esses dois níveis é 3E1. Então essa é a menor energia de todas, para a qual um fóton que pode ser absorvido por essa partícula que está dentro dessa caixa. A energia seguinte para a qual pode ter uma absorção é a próxima transição, 5 menos 3, então 3E1. 5 menos 3, que é,
é 9 menos 4, tá? A energia do nível 3, que é 9, menos a energia do nível 2, que é 4. A diferença entre essas duas energias é 5. Então, é uma energia maior. Então, vai ter uma transição, uma absorção numa energia que é 5 e 1. A próxima transição é a próxima, né? E essa 5 e 1 corresponde à diferença de energia desses dois níveis aqui, né? Do nível 3 para o nível 2. Isso é 5 e 1. E a próxima é essa aqui, que é a do nível 4 para o nível 3. Também aumenta 2, com uma diferença de 7 e 1. Então, a gente pode ir lá já fazer, sabendo que isso aqui vai continuar para sempre. A gente vai ter uma transição em 7 e 1, uma transição em 9 e 1, uma transição em 11 e 1, tá? E essas são as transições entre dois níveis de energia consecutivos que o meu sistema pode ter. Então, aqui 7 e 1, 9 e 1, 11 e 1 e assim sucessivamente. Então, isso aqui seria um espectro de absorção de luz, né? De luz, de radiação. O que é importante aqui? Aqui é importante voltar ao fato de que a gente está resolvendo o sistema pelo fato dele carregar todas as características importantes que um sistema quântico tem. Então, o que a gente está vendo aqui? Um espectro discreto de absorção, né? Espectro de absorção discreto. E essa era uma das coisas que fez essa característica dos espectros de absorção, em particular dos espectros de absorção e de emissão do átomo de hidrogênio, foi o que deu origem ao átomo de Bohr, né? O Bohr propôs aquelas órbitas fixas para explicar o espectro de absorção do átomo de hidrogênio, que era discreto dessa maneira. Então, a análise do átomo de Bohr é justamente essa. Como o espectro é discreto, ou seja, como a luz só é absorvida em determinados comprimentos de onda ou energias específicas, isso deve corresponder a um diagrama de níveis de energia discretos nos quais o elétron pode estar em torno do átomo. Isso é tudo equivalente ao que sai das soluções da equação de Schrödinger para a partícula na caixa do ponto de vista de interpretação. Então, a partícula na caixa carrega nas suas soluções, na sua resolução, todas as características importantes que qualquer solução da equação de Schrödinger para qualquer sistema mais complexo carrega, que é os níveis discretos de energia, infinitas soluções de energias diferentes, tá? Como essas energias progridem, aumentando, vai ser diferente para cada sistema, mas você tem infinitas soluções com energias cada vez maiores, energias discretas e contáveis, você pode contar soluções, né? 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, elas são numeráveis, e elas têm energias características também numeráveis associadas a cada uma delas, e essas soluções vão corresponder a um espectro de absorção, ou seja, a uma interação com a luz, que também é caracterizada pelo fato de ser uma interação discreta, tá? Então, você também vai ter uma progressão discreta de absorções que corresponde à interação da luz com esse sistema, promovendo transições da partícula, do elétron, do que seja, entre os níveis de energia permitidos naquele sistema. Isso aqui, tudo bem, como eu disse para vocês, a aplicação mais importante da partícula na caixa, em particular, da partícula na caixa, é a descrição de gases ideais, mas fazer isso cuidadosamente depende de estudar mecânica estatística, não é o caso. Mas isso aqui tem uma aplicação que, só para ilustrar para vocês como a mecânica quântica ela se impõe, né, por ser uma teoria capaz de prever muitas coisas com grande precisão na natureza, mesmo um sistema simples como esse é capaz de fazer uma previsão bastante interessante, que é a seguinte. Imagine que a gente tem essa molécula aqui. Essa molécula que é um sistema conjugado, né, com 4 elétrons num sistema π. Então tem duas ligações duplas conjugadas nesse sistema π. Então a gente tem 4 elétrons no sistema π, tá?
que podem estar distribuídos nessa molécula aqui, que mais ou menos, tá, muito grosseiramente falando, é uma molécula que confina esses 4 elétrons de tal maneira que eles podem percorrer todo o sistema π, todo esse espectro conjugado de maneira razoavelmente livre, porém não pode sair da molécula, eles não saem normalmente da molécula. Então isso aqui se assemelha a uma caixa, a ter 4 elétrons confinados numa caixa de comprimento mais ou menos similar ao comprimento da molécula. E o comprimento dessa molécula é de 578 picômetros, que é 578 vezes 10 elevado a menos 12 metros. A gente tem 4 elétrons, então a gente está falando de elétrons, a massa do elétron é uma massa característica, 9,2 vezes 10 elevado a menos 31 quilos. Então essa é a massa do elétron. Vamos colocar esses 4 elétrons no diagrama de níveis de energia da partícula na caixa que a gente calculou lá em cima. Então a gente tem o primeiro nível de energia com energia E1, o segundo nível de energia com energia 4E1, o terceiro nível de energia com energia 9E1, e esses são os que interessam para a gente aqui, e a gente vai colocar 4 elétrons nesse sistema da maneira como a gente coloca os elétrons no preenchimento de orbitais atômicos. Então, 2 elétrons podem estar no nível de energia de mais baixa energia e 2 elétrons podem ser encontrados nesse nível de energia um pouco mais alto. Se você jogar luz nesse sistema, joga radialuz aqui, joga luz, energia com energia HF. A transição de menor energia que eu posso promover é a transição do elétron do nível 2, tá, para o nível 3, né? Sendo que isso aqui é, lembrando, é N igual a 1, aqui eu escrevi 1 3 vezes, né? Ah, não, tá certo. 4 vezes E1, isso aqui é N igual a 1, isso aqui é N igual a 2, e esse aqui é a energia do nível para N igual a 3. Então, essa é a transição de menor energia que eu posso ter no meu sistema, a transição de um elétron do nível de energia 2 para o nível de energia 3, que tem uma diferença de energia, que a gente já calculou, que é 5 vezes, né, a energia do estado fundamental, que é 5 vezes H ao quadrado, 8ma ao quadrado. Então, nota o seguinte, se a gente sabe qual que é o comprimento dessa molécula, que é 578 picômetros, e a gente sabe a massa do elétron, a gente pode calcular um valor quantitativo para a energia do fóton de menor energia que pode ser absorvido por essa molécula, assumindo que que os elétrons estão presos, confinados numa caixa unidimensional do comprimento do tamanho da molécula. De fato, então a gente pode calcular essa diferença de energia, ΔI da transição do nível 2 para o nível 3, que é igual a 5H, a constante de Planck ao quadrado, dividido por 8ma ao quadrado. Isso aqui dá, substituindo os valores, 9,2 vezes 10 elevado a menos 19 joules, que se a gente transforma isso em número de onda, tá? Número de onda é a unidade mais comum, a gente usa essa notação, nitil, para número de onda, é a unidade mais comum em espectroscopia. Então a gente vai calcular, pegar essa transição de ΔE2, 3 e transformar em número de onda. Número de onda é uma conversão de unidade de energia, na qual você tem que dividir a energia em joules pela constante de Planck e pela velocidade da luz. É uma unidade de frequência, né? O número de onda é uma unidade de frequência, porque a velocidade da luz é constante, né? Então, o número de onda é 1 sobre comprimento de onda, tá? Portanto, tem unidades de comprimento elevado a menos 1, tá? A maneira de converter joules em unidades de comprimento a menos 1 é dividir pela constante de Planck e pela velocidade da luz. Fazendo isso, para isso aqui, a gente vai ter um número que é esse aqui, 4,54 vezes 10 elevado à quarta centímetros a menos 1. Então, se a gente fizesse um espectro de absorção dessa molécula, se a gente acreditar que a partícula na caixa é uma boa descrição para o movimento desses elétrons dentro dessa molécula, a gente esperaria ver uma linha de absorção no espectro
45 mil centímetros a menos 1, que é alguma coisa no ultravioleta lá, né? Eu acho, se eu não me engano. É alguma coisa de ultravioleta. Ultravioleta? É, ultravioleta, né? É, ultravioleta. É alguma coisa na região do ultravioleta. Qual que é o valor experimental? Faz o espectro de absorção dessa molécula em fase gasosa. Valor experimental disso aqui é a absorção de menor energia desse dieno conjugado, que vai ser medida pela transição do nível 2 para o nível 3 do sistema π, é 4,61 vezes 10 elevado à quarta centímetros a menos 1. Então, mesmo fazendo uma aproximação bastante grosseira de que essa molécula confina os elétrons numa caixa linear perfeitamente rígida nas extremidades, e a gente ignorando a repulsão eletrônica e as outras complicações que tem nas interações das partículas dentro desse sistema, mesmo com todas essas considerações, a partícula na caixa prevê uma transição eletrônica que bate bastante bem com o resultado experimental. Tá? Então, isso aqui é uma ilustração assim, educativa de como a gente usaria a partícula na caixa para prever uma transição eletrônica, né? Mas, como eu falei para vocês, a aplicação mais importante da partícula na caixa, que aí de fato corresponde à realidade, é o uso da partícula na caixa para descrever gases ideais. Que aí, nesse caso, sim, você consegue prever quantitativamente todas as propriedades do gás ideal e deduzir, usando a mecânica estatística e a solução da equação de Schrödinger para a partícula na caixa, deduzir a lei de Boyle, né? PV igual a nRT, a partir de considerações puramente teóricas, né? E isso corresponde ao comportamento dos gases numa ampla faixa de densidades, onde eles se comportam de maneira quase ideal. Então, o que a gente, recapitulando tudo o que a gente fez, né? Voltando, a gente fez todo aquele processo de resolução de proposição de um sistema do sistema mais simples possível, no qual a equação de Schrödinger pode ser formulado. Por que ele é o mais simples possível? Porque é o sistema que tem energia potencial igual a zero. Tá? Energia potencial igual a zero, e a gente confina o elétron dentro de uma região, porque senão a solução seria uma onda plana, que seria que o elétron está espalhado, a partícula está espalhado em todo o universo. Isso não tem nenhum análogo físico que tenha nenhum interesse. Mas então, a partícula confinada numa caixa sem nenhuma energia potencial dentro da caixa leva a uma equação de Schrödinger que não tem termo de energia potencial. Essa equação ela é relativamente simples de resolver, basta encontrar a função cuja derivada segunda é igual a ela mesma, que satisfaça as condições periódicas de contorno. Essa solução nos leva a um espectro quantizado de funções, a soluções numeráveis, ou seja, infinitas soluções, porém quantizadas, com um espectro quantizado de energias, que deve estar por aqui, está lá, com um espectro quantizado de energias, infinitas soluções quantizadas com um espectro quantizado de energias, que vão ter esses aspectos aqui, que a gente vai discutir mais para frente com mais detalhes, tá? Que vão ter esse aspecto que está mostrando que a gente tem um aumento na oscilação da função de onda espacial à medida que você aumenta a energia do sistema. Essas energias correspondem a um diagrama de níveis de energia, a partir do qual eu posso fazer uma previsão espectral, que corresponderia à previsão espectral da absorção de luz por esse sistema, ou da emissão de luz por esse sistema. Tá? E por utilidade, a gente mostra que essa previsão espectral corresponde até que bastante bem com a primeira transição possível eletrônica de um elétron num sistema onde ele está essencialmente confinado num espaço linear. Tá? Mas isso é mais uma ilustração, uma aplicação curiosa desse aspecto. Mas o importante de toda essa aula é perceber que todo esse processo de resolução da equação de Schrödinger carrega todas as características que a gente está cansado de ouvir falar das características das soluções da equação de Schrödinger para os átomos e para as moléculas, né? Que são níveis de energia quantizados, espectros discretos, transições eletrônicas entre níveis, dando origem a linhas de absorção ou de emissão,
E tudo isso com quantização de energia e com um número discreto e característico de possíveis maneiras de descrever a partícula em torno no sistema. Então, para a partícula na caixa, cada uma daquelas soluções que tem diferentes características oscilatórias correspondem ao que no átomo vai corresponder aos diferentes orbitais atômicos nos quais o elétron pode ser encontrado. E as diferentes energias dos orbitais atômicos correspondem às diferentes energias que a partícula pode ter na partícula na caixa. Tudo quantizado e tudo carregando o mesmo tipo de característica, funcional e matemática, né? Por isso que é bastante importante rever tudo isso aqui, entender com bastante cuidado e profundidade e repetir essa dedução, para entender todas as etapas dessa dedução das soluções da equação de Schrödinger na partícula na caixa, porque todas as outras, para qualquer outro sistema quântico, são a mesma coisa, exceto que muito mais complicadas. Tá? Mas conceitualmente é muito similar. Então, entendendo conceitualmente todas essas coisas que estavam envolvidas nessa solução, fica fácil entender, pelo menos conceitualmente, a solução dos outros sistemas, para os outros sistemas mais complicados. Ainda que a matemática vai ser muito mais complicada em alguns casos. É impossível de resolver, na maior parte dos casos, impossível de resolver analiticamente, e aí a gente resolve com métodos computacionais, numéricos, mas ainda assim que os métodos numéricos são complicados, então é muito mais importante entender conceitualmente todo o processo de resolução da equação para entender o que significam as soluções nos sistemas mais complicados. Então é isso aí, a aula de hoje é essa dedução, vocês revejam isso com cuidado, e estou aberto aí para tirar dúvidas durante mais um tempinho aí.